senhoras, senhores, hoje não é domingo. E eu até pretendia não voltar tão cedo a essa participação nessa live, mas me senti na obrigação de passar alguma experiência anterior no que diz respeito a Petrópolis, a esse evento que está ocorrendo em Petrópolis. Eu morei em Petrópolis muitos anos. E particularmente depois que eu passei para a reserva, eu morei direto lá praticamente mais de 10 anos, fora os tempos que eu tinha servido lá, tanto na sede de comando da brigada como na brigada. E estou vendo o caos instaurado nessa cidade, uma cidade que foi minha durante muito tempo e que eu lamento profundamente o que está acontecendo e aproveito para me solidarizar com os moradores de lá. Agora, essa live eu teria 2 títulos para colocá-la como pré-divulgação. Uma seria o pior cego, aquele que não quer ouvir, né? E o segundo, políticos são complicados. Bom, vamos ver o que está acontecendo. Eu acho muito curioso essa imensa campanha de preocupação, solidariedade, correria para lá e para cá, todo mundo vem, o presidente vai lá sexta-feira para ver as vítimas, para ver o que houve, o que não houve. No entanto, cabe aqui, e é o motivo dessa live, apenas uma pergunta. Quem é o responsável? Não adianta falar que é celestial, que foi ele que é o dono da chuva, não pode falar também em quem é o responsável pela chuva, não pode dizer que foi a chuva que foi o problema, porque na realidade a chuva é natural, maior ou menor incidência, mas ela existe. Tanto quando a gente constrói uma casa e se faz o telhado, a gente procura fazer um levantamento do vento mais forte que foi cometido naquela região para poder fazer o telhado no contravento, para poder exatamente definir a estrutura a ser usada. É um princípio básico, simples. Mas o que aconteceu em Petrópolis, que eu sou testemunha, e estou aqui para prestar esse testemunho. Petrópolis é uma cidade encravada numa serra, na montanha, e que tem limitações profundas de meios de circulação, como ruas, estradas e pistas, porque não tem como expandir, e com uma quantidade grande de cursos d'água. No entanto, os prefeitos e os vereadores, criminosamente, naturalmente, como o maior ladrão do país está impune, eles estão também impunes, lamentavelmente. Infelizmente, os que morreram, né? Ave César, os que vão morrer te saúdam, né? Ave César, moritura te salutas, em latim, né? Muito erudito. Então, os mortos não vão poder reclamar dos prefeitos e vereadores. Por que reclamar dos prefeitos e vereadores? São tão bonzinhos, estão correndo agora, oferecendo caminhões, paz, tira a lama, bota a lama, tira a lama, coisa desse tipo. Muito simples. Houve uma vez em Petrópolis que foi decretado que as moradias, que as áreas superiores a 800 metros eram não edificantes. Bom, aí muitos proprietários dessas áreas, que iam perder as áreas por não poder construir nada, ofereceram essas áreas para pessoal que queria poderia favelizar as áreas. E assim foram atraídos contingentes do Minas, do Abaixada, de vários lugares, e começaram a ocupar as cotas acima de 800 metros. E aí, na ocupação das cotas, os prefeitos, os vereadores bateram palmas. Bateram palmas porque eu fui 2 vezes na tribuna da Câmara e denunciei esse fato. Denunciei mais um fato também, que foi naturalmente ignorado, porque eles são muito mais espertos e inteligentes do que eu, dizendo o seguinte: Petrópolis é uma cidade que não podia sofrer nenhum nível de verticalização. Ela não foi uma cidade para ter 300 mil habitantes como tem hoje. A tendência de Petrópolis era ser unifamiliar. Desde o Major Keller falou isso, quando em 1800, preparando a área para o imperador, levantou esse fato. Naturalmente, ele também devia ser burro e ignorante, porque os políticos e os prefeitos, gananciosos pelo seu IPTU extorsivo, entre outros impostos extorsivos, achavam que podiam pegar uma cidade de 40, 50 mil habitantes, que era o máximo que ela comportava, e colocar 300 e tantos mil, quase 400 mil, como tem atualmente.
Para você sair do Bing, eu morava no Bing, na Duarte da Silveira, para você ir até o centro, eu preferia ir a pé, porque eu ia mais rápido, em função do número de automóveis, do engarrafamento e dos ônibus. Bom, então, essa é a Petrópolis, que foi destruída pelos políticos, pelos prefeitos e pelos vereadores, que fizeram leis absurdas que permitiram esse processo de destruição. Quando uma encosta dessa sede mata pessoas e destrói propriedades, a culpa teria que ser levantada num inquérito civil público, pelo Ministério Público, para ver naquela época quem autorizou essa ocupação. Tanto autorizou que colocou água, esgoto jamais terá em todos os lugares, água, luz e transporte público, escolas e creches, tudo atrás do maldito voto. Por que maldito voto? Porque são votos que vai eleger outros camaradas que vão matar outras pessoas pela sua incúria, incompetência, desonestidade, fragilidade mental e outras coisas mais, em função da sua ganância pelo poder momentâneo, porque eles não são, eles estão vereadores, prefeitos e outras coisas mais. Então, eu atribuo a culpa única e exclusivamente a todos os prefeitos e vereadores que ao longo dos anos permitiram a ocupação de encostas irregulares em toda a cidade de Petrópolis. Isso, eu vou provar isso com um dado simples. Na rua João Xavier, logo na entrada da rua, quando sai da Duarte da Silveira, já existiam 10 casas cavadas literalmente dentro do rio. Aquela distância de 30 metros, aquela palhaçada que o meio ambiente acha maravilhoso, fantástico, vive perseguindo as pessoas honestas, permitiram a ocupação de centenas de casas dentro de um rio que até tinha peixe e que virou um canal de esgoto de uma comunidade que saiu do número 300 ou 400 da João Xavier até o Moinho Preto, ao longo e ao lado, na margem do rio. E ninguém disse nada, ninguém fez nada, ninguém providenciou nada, e todo mundo admitiu com toda tranquilidade esses pagantes de IPTU ou não, mas eleitores com certeza. Isso aconteceu em toda a cidade. Um dos motivos que eu decidi sair de Petrópolis foi que eu percebi que cada dia tinha uma comunidade criada nova que eu desconhecia de onde era, como era, e vi onde passar. A comunidade de São Francisco. Falei, caramba, o que é isso? De onde surgiu isso? Aí, conjuntos habitacionais imensos, numa cidade de montanha, numa cidade imperial, numa cidade com patrimônio a ser preservado, invadida, totalmente invadida por tudo, todos os lados. Milhares de pessoas exigindo transporte, alimentação, manutenção, um movimento de caminhão em ruas de paralelepípedo, destruindo tudo, rios inteiramente assoreados, totalmente sem capacidade nenhuma de absorção de tudo que tinha, sem rede de esgoto, sem rede pluvial, tudo feito, Deus sabe como. Claro que tem que acontecer essas tragédias. E eu lamento profundamente pelos que perderam seus bens, por aqueles que vieram a morrer, os que virão ainda, muitos virão a morrer, porque o caos foi instaurado em Petrópolis, como foi instalado em Teresópolis, como foi instalado em Guapimirim, como foi instalado no Rio de Janeiro, como foi instalado no Brasil, que é o país, segundo De Gaulle, um país sem vergonha. Não, um país que não era sério, né? É a mesma coisa, né? Então tá bem, não foi De Gaulle que falou, mas foi muito bem aproveitada essa frase. E nós estamos convivendo com essa coisa, e o que é apenas necessário se apontar. Quem é o responsável por isso? Quem é o responsável? E uma pergunta, aqueles que tiveram a casa destruída pelo barranco que caiu em cima matando os moradores, os herdeiros vão pagar o IPTU? Ou vão ter que aumentar o IPTU dos outros para cobrir a perda daquelas casas que foram demolidas pelas avalanches de barro e lama e etc. É assim que se vive nas cidades do Brasil e Petrópolis, infelizmente, não é uma exceção. Quem é a culpa, no meu humilde ponto de vista, salvo o melhor juízo? Prefeitos e vereadores, desde todos aqueles que permitiram que fosse realizado esse tipo de ocupação irregular. Aqui em Teresópolis, meu vizinho querido, tem uma estrada, uma BR-116, ligando Teresópolis a Além Paraíba, onde são construídas centenas de casas e N bairros irregulares ao longo da ferrovia na área de preservação, da faixa de domínio, para ser mais exato,
todo mundo vê também muitas coisas em encosta, muitas coisas mal colocadas, fazendo da estrada um paiol de quebra-molas para proteger o trânsito de um lado para o outro das casas irregulares. Esse é Brasil. Bom, eu não estou aqui para me estender muito, nem eu vou conseguir resolver isso, porque a falta de vergonha, a falta de capacidade, a falta de competência, a falta de seriedade, a falta de tudo é uma praga institucional desse país, nesse pobre país. E não há o que se fazer, a não ser ter um pouco de discernimento para se apontar nesse momento da crise o que está acontecendo. Não vai dar em nada. Ninguém vai ser responsabilizado, ninguém vai ter nenhum problema com nada em função do seu descaso ante a população que o paga, alimenta e o mantém no poder, ou manteve ou manterá. E continuarão morrendo. Como diria um historiador muito oportuno, vou encerrar essa breve aparição dizendo uma frase em latim que eu acabei de mencionar. Ave César, moritura te salutis. Os que vão morrer te saúdam. Muito obrigado, uma boa tarde, que Deus nos proteja, que só Ele realmente pode resolver isso.